Olá, estamos de volta com o Trabalho em Revista. E a reforma trabalhista, que entra em vigor agora no mês de novembro, deve provocar grandes mudanças não só nas relações entre patrão e empregado, mas também na própria Justiça do Trabalho. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. Ministro, primeiramente, obrigado pela sua participação. Eu começo perguntando se falar sobre o futuro da Justiça do Trabalho é hoje um grande desafio. Seguramente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade para falar para a TV do TRT da 23ª Região, que completa seus 25 anos desde a instalação, com uma história de muito sucesso. Respondendo à sua pergunta, realmente, falar sobre o futuro da Justiça do Trabalho é um grande desafio, porque a Lei 13.467, a chamada Lei da Reforma Trabalhista, propõe uma série de mudanças que alteram substancialmente o perfil da atuação da Justiça do Trabalho. As inovações alcançam desde o processo do trabalho ou a forma como os juízes do trabalho e os tribunais deverão se orientar, até questões vinculadas à relação individual de trabalho e à relação coletiva de trabalho. O universo de alterações é imenso e isso muda substancialmente a maneira de agir da Justiça do Trabalho. O senhor acredita que a reforma ela era necessária ter passado pelo Congresso? Ela era necessária ocorrer? Bem, nós precisamos observar que a nossa CLT data de 1943 e ao longo desses vários anos algumas inovações foram produzidas, mas era de fato preciso promover alguns ajustes na nossa legislação no sentido de promover uma adaptação às novas realidades impostas pela tecnologia e por um mercado estruturado em escala mundial, uma economia globalizada. Seja como for, as alterações acabaram avançando bastante, mudando o perfil do contrato individual de trabalho. A própria ideia da proteção, que é fundante do direito material do trabalho, sofreu uma grande mudança e o desafio então surge a partir da leitura dessas novas regras. Aproveitando esse gancho que o senhor comentou sobre a leitura das novas regras, há um discurso agora, inclusive mais recente, de que a não aplicação de trechos da reforma trabalhista pelos magistrados, né, como já foi apontado em um congresso, em um evento na Matra, causou uma resposta de alguns setores da sociedade. O senhor acredita que essa resposta, inclusive indicando e lutando pela extinção da Justiça do Trabalho, é uma não compreensão do papel do magistrado como alguém que interpreta as leis ou é mesmo má fé? De fato, afirmar-se a extinção da Justiça do Trabalho me parece um equívoco absurdo, histórico, na medida em que os conflitos sociais vinculados ao mundo do trabalho não desaparecerão. O fato objetivo é que esse debate ganhou um colorido político não recomendável e nós, magistrados, juízes, desembargadores e ministros, continuaremos a exercer as nossas funções como sempre fizemos. Aliás, como fazem todos os membros do Poder Judiciário de qualquer dos ramos do Poder Judiciário. Ou seja, nós precisamos interpretar as novas regras, não desconsiderando as normas da própria Constituição. Esse é um trabalho natural que vai se produzir com tranquilidade, com serenidade e, evidentemente, os interessados sempre disporão das vias de acesso aos recursos para eventual questionamento do acerto ou desacerto desta ou daquela decisão judicial. Enfim, a aplicação das novas normas vai gerar algum debate, isso é absolutamente natural. Algumas normas poderão ser declaradas inconstitucionais, isso faz parte do processo do processo judiciário, e é assim que o Poder Judiciário vai seguir atuando. Não dá para demonizar nem a Justiça, nem o direito do trabalho, nem o Congresso Nacional. O que é preciso é ter serenidade, responsabilidade institucional e não defender propostas radicais, seja de não aplicação absoluta, seja de extinção da Justiça do Trabalho. Vez ou outra, e aí até já nesse contexto de discurso pela extinção da Justiça do Trabalho, a gente vê o comentário de que esse ramo do judiciário ele tem um alto custo, que aquilo que se gasta com a Justiça do Trabalho não é superior àquilo que o judiciário paga, libera de pagamento ao trabalhador ou arrecada aos cofres públicos. Essa é uma comparação errada, ministro, na sua opinião? Com certeza, dizer que a Justiça do Trabalho custa muito seria o mesmo que dizer que o Congresso Nacional igualmente oferece à sociedade um custo elevado. São instituições essenciais à democracia
Isso faz parte do preço do custo social. Nós temos um pacto na Constituição, um pacto civilizatório no texto constitucional, e ele, evidentemente, para a preservação de suas estruturas, exige alguns investimentos, exige alguns custos. E a justiça não existe para dar lucro, a justiça existe para promover justiça, para pacificar as relações entre o capital e o trabalho. Especificamente sobre esse discurso de extinção, como o senhor avalia ele? Bem, é um discurso político, essencialmente político, que surge num momento em que se discute a aplicação dessas novas regras, e esse discurso acaba assumindo um colorido de uma mensagem política para os membros do Poder Judiciário. O que eu poderia dizer é que os juízes continuarão exercendo a sua função como sempre fizeram, com independência, com responsabilidade. A leitura da ordem jurídica, não apenas da Lei 13.467, mas da ordem jurídica como um todo, sempre se deu e sempre se dará à luz do texto constitucional. E, como disse, eventuais inconstitucionalidades serão pronunciadas, os interessados recorram, a matéria pode chegar aos tribunais superiores e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte do processo democrático que é observado dentro do Poder Judiciário. Para o cidadão que escuta essas notícias, ou que lê essas notícias na mídia, e que talvez fique um pouco mais apreensivo, qual a mensagem que o senhor deixa para ele? Veja, a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário mais acessível ao cidadão. A Justiça do Trabalho aceita, inclusive, reclamações sem advogado. Empregados e empregadores podem se dirigir à Justiça do Trabalho sem advogado. É uma regra presente na CLT, no seu artigo 791. É uma justiça muito comprometida com a efetividade da prestação jurisdicional. Os juízes do trabalho são os que, por exemplo, mais acessam sistemas informatizados que buscam garantir o cumprimento das suas decisões judiciais. Eu faria aqui alusão ao sistema Bacen-Jude. Então nós temos na Justiça do Trabalho um conjunto de magistrados comprometidos com a efetiva prestação judicial em tempo razoável, em tempo célere e com justiça. O que eu diria ao cidadão que eventualmente escute informações sobre a Justiça do Trabalho ser ou não ser extinta, eu diria que fique tranquilo. Fique tranquilo porque nós teremos sempre magistrados encarregados de resolver esses conflitos, magistrados com sensibilidade social e com responsabilidade institucional. Um dos pontos que o senhor tratou na sua palestra é das mudanças que a reforma trabalhista traz não só no judiciário, mas também como um todo. Como enxergar a relação do sindicato e, mais do que isso, né, a evolução das leis, porque a gente passa de uma tutela de Estado para uma relação que vai ser negocial, né, vai ser menos coberta pelas leis e mais gerida pelos próprios entes envolvidos na relação de trabalho. De fato, essa questão ela é conhecida como a prevalência do negociado sobre o legislado. E a reforma cuidou desse tema e cuidou também da questão da organização sindical, particularmente do custeio das entidades sindicais. Nós sabemos que desde a década de 30 do século passado que os sindicatos foram estruturados com a chamada contribuição sindical compulsória. E a reforma transformou esse caráter compulsório em facultativo. Muitas entidades sindicais estão gritando, dizendo que sem o chamado imposto sindical, elas não teriam condições de sobrevivência. Mas eu digo que a questão relativa aos sindicatos no Brasil, ela antecede a própria Lei 13.467. Nós precisaríamos rediscutir, sim, a organização sindical no Brasil, particularmente duas travas que nos foram legadas lá do Estado Novo, por Getúlio Vargas, e que o texto constitucional de 88 não resolveu, que são as questões da unicidade sindical e da contribuição sindical compulsória. O Supremo Tribunal Federal já vinha sinalizando no sentido de que seria necessário ampliar-se o prestígio da negociação coletiva de trabalho. E a reforma cuidou do assunto nos artigos 611-A e 611-B, dizendo quais questões poderiam efetivamente ser negociadas em acordos e convenções coletivas de trabalho. O que é preocupante é que, ao mesmo tempo em que o legislador valoriza a ação sindical, estabelecendo essa autonomia negocial e definindo o seu objeto, de outro lado, o legislador cortou o imposto sindical de uma vez, sem perder uma regra de transição, e se esquecendo de que seria necessário também estabelecer regras de fomento, de estímulo à negociação coletiva, regras que definissem condutas, atos antissindicais que devem ser reprovados e punidos.
e regras que estabeleceriam um patamar de direitos mínimos, ou seja, o que nós precisaríamos era migrar de um sistema de intervenção estatal para um sistema de negociação coletiva, mas com essas condicionantes que poderiam produzir resultados virtuosos na regulação capital e trabalho. Talvez aí seria necessária agora uma reforma sindical? Sem dúvida, me parece que a questão da legislação trabalhista no Brasil passaria necessariamente pela reforma sindical, que eu costumo dizer que seria a mãe de todas as reformas. Se nós mudássemos a nossa organização sindical, estabelecendo critérios para que tivéssemos sindicatos mais representativos, mais legítimos, e não esse universo de mais de 17 mil entidades sindicais no Brasil, naturalmente os acordos e convenções coletivas de trabalho iriam assumindo o seu papel sem, evidentemente, afastar a própria atuação secundária do Estado. Ok. Ministro, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, estou sempre à disposição. E assim terminamos o nosso programa dessa semana. Você pode revê-lo a qualquer momento acessando a nossa página no YouTube. O endereço aparece aqui na sua tela. Aproveite também para curtir o Facebook e o Instagram do Tribunal e seguir o TRT no Twitter. E assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.